Capítulo 7. Atitude. Experiências recentemente conduzidas por Melly Lawrence, Princeton, e Adelbert Ames, Dartmouth, em um laboratório de psicologia em Hanover, New Hampshire, provaram que aquilo que você vê quando enxerga um objeto não depende tanto do objeto, mas sim da concepção que você cria quando você enxerga o objeto. Sendo assim, aquilo que acreditamos ser o mundo físico real, na verdade é apenas um mundo relativo. Não é de se surpreender que estas experiências provaram que a realidade aparentemente sólida, na verdade é o resultado de nossas expectativas ou conclusões. Suas concepções determinam não só o que você vê, mas também aquilo que você faz, pois elas controlam todos os seus movimentos conscientes e subconscientes a fim de que elas sejam realidades. Há mais de um século atrás esta verdade foi afirmada por Ralph Waldo Emerson, da forma como se segue: assim como o mundo é plástico e fluido nas mãos de Deus, assim ele sempre será, ainda mais com tantos atributos do que damos a ele. Para a ignorância e o pecado, ele é rígido. Eles se adaptam a ele como podem. Mas à medida em que o homem encontra em si algo divino, o firmamento flui diante dele e assume os seus traços de forma. Sua concepção é a mão de Deus moldando o firmamento à imagem e semelhança daquilo que você concebe. A concepção do desejo realizado é a maré alta que facilmente te eleva aos limites dos sentidos, onde você tanto tempo permaneceu estagnado. Ela eleva a mente à profecia, no sentido pleno e direto da palavra. Se você tiver a imaginação controlada e a atenção focada, tal que a torne possível de ser concretizada, você pode ter certeza de que tudo que sua concepção sugerir, virá a acontecer. Quando William Black escreveu, aquilo que parece ser, é, para aqueles a quem parece ser, ele estava apenas repetindo a eterna verdade. Não há nada que seja impuro por si mesmo, a não ser para aquele que assim o considera, pois pareça impuro. Romanos 14, versículo 14. Porque não há nada de impuro por si só, ou puro por si mesmo. Você deve assumir o melhor, e pensar apenas naquilo que é belo e de boa fama. Não será intelectualidade elevada, mas sim ignorância da lei da concepção. Se você notar na grandeza dos homens a pequenez com a qual você se identifica, ou, em alguma situação ou circunstância, alguma concepção indesejável, a sua relação com uma pessoa em particular, influencia a sua concepção sobre ela, e faz com que você enxergue nela aquilo que você considera sobre ela. Se você é capaz de mudar a sua opinião sobre esse alguém, isso significa que aquilo que você agora considera sobre esse alguém não é absolutamente verdade, mas sim relativamente verdade. A seguir apresento uma história real que ilustra como funciona a lei da concepção. Um dia uma figurinista me descreveu suas dificuldades em trabalhar com um renomado produtor teatral. Ela estava convencida de que ele injustamente a criticava e rejeitava os seus melhores trabalhos, e que muitas vezes ele foi deliberadamente rude e injusto com ela. Ao ouvir a sua história, eu lhe expliquei que se ela enxergou no outro rispidez e injustiça, isso poderia ser um sinal claro de que ela, em si mesma, estava angustiada e que não era o produtor, mas ela mesma que estava precisando tomar uma nova atitude. Contei a ela sobre o poder da lei da concepção, e disse-lhe que a sua aplicação poderia ser realizada através da prática, e que somente quando ela fosse capaz de conceber que a sua situação já era o que ela queria, é que ela se tornaria capaz de realizar a sua mudança desejada. Seu chefe estava meramente lhe dando testemunho, dizendo a ela, através de seu comportamento, qual era o conceito que ela tinha sobre ele. Eu lhe disse que era bem provável que ela estivesse criando conversas com ele, em sua mente, cheias de críticas e recriminações. Não havia dúvidas de que ela estava mentalmente discutindo com o produtor, pois os outros apenas ecoam aquilo que supomos sobre eles em segredo. Então lhe perguntei se ela realmente conversava com ele em seus pensamentos, e que, em caso afirmativo, que ela me informasse qual era o tom dessas conversas. Ela confessou que todas as manhãs, a caminho do teatro, ela lhe dizia tudo o que ela pensava sobre ele,
de uma maneira que ela nunca ousaria dizer-lhe em pessoa. A intensidade e a força de suas discussões mentais com ele estabeleceram automaticamente o comportamento dele em relação a ela. Ela começou a perceber que todos nós criamos conversas mentais, mas que infelizmente, na maioria das vezes, essas conversas são argumentativas. E que basta observarmos o andar das pessoas pelas ruas para termos provas desta afirmação. Onde muitas delas estão mentalmente absorvidas em suas conversas mentais, e poucas parecem felizes com isso, e a própria intensidade de seus sentimentos os levarão rapidamente ao acontecimento indesejável, que eles próprios criaram mentalmente, e que portanto deverão se confrontar. Quando ela percebeu o que ela estava fazendo, ela concordou em mudar sua atitude, e viver esta lei fielmente, assumindo que o seu trabalho lhe era extremamente satisfatório, e que o seu relacionamento com o seu produtor era muito bom. Para fazer isso, ela concordou que antes de ir dormir à noite, em seu caminho para o trabalho, e em outros intervalos durante o dia, ela se imaginaria sendo parabenizada por ele, por seus excelentes projetos, e que por sua vez, ela lhe agradeceria pelos seus elogios e generosidade. Para seu próprio bem, ela logo descobriu por si mesma que era a sua atitude, a causa de tudo que se abatia sobre ela. O comportamento de seu chefe milagrosamente se reverteu. Sua atitude novamente ecoou, como sempre ecoara, aquilo que ela havia assumido, mas agora refletindo seu novo conceito sobre ele. O que ela conseguiu foi resultado do poder de sua imaginação. Sua persistente concepção influenciou o comportamento dele, o que determinou a sua nova atitude para com ela. Com o passaporte do desejo, nas asas de uma imaginação controlada, ela viajou para o futuro predeterminando a sua própria experiência. Sendo assim, aquilo que vemos não são fatos, mas sim aquilo que criamos em nossa imaginação, que molda as nossas vidas. Pois a maioria dos conflitos diários se devem à falta de um pouco de imaginação para expandir a nossa visão sobre o problema. Está correto, literalmente, aquele quem vive em um mundo imaginário. Assim como a designer, através do controle de sua imaginação, começou uma sutil mudança na mente do seu chefe, assim podemos nós, através do inteligente controle e direcionamento de nossa imaginação, resolver os nossos próprios problemas. Pela intensidade de sua imaginação e de seu sentimento, a designer conjurou uma espécie de encantamento na mente de seu produtor, o que o fez pensar que os seus gestos de generosidade partiram dele. Muitas vezes nossas ideias mais criativas e originais são determinadas pelos outros. Nunca saberemos ao certo se não foi uma mulher pisando sobre a uva na prensa de vinho quem começou essa sutil mudança na mente dos homens ou se essa paixão começou na mente de um menino pastor, iluminando seus olhos momentos antes de completar a sua jornada. William Butler Yeats.